História, polêmica, luta, frustração, incerteza, ideal, sonho e esperança. Tudo isso agora no programa Intervalo de Aula, onde professores e professoras debatem a educação. Olá, bom dia, seja bem-vinda e bem-vindo ao programa Intervalo de Aula, espaço em que professoras e professores debatem a educação. Para iniciar nosso debate, hoje eu lanço a seguinte questão: ser professor no Brasil é? Ser professor no Brasil, ensinar, é uma imprudência. Ser professor e professora no Brasil é construir o nosso país diariamente. Ter muita coragem e estar disposto à participação dos movimentos de luta para o reconhecimento da profissão. Ser professor no Brasil é um grande desafio e um grande prazer. Ser professor é ter a disposição de lutar por uma educação de qualidade e um país, um Brasil melhor de se viver. Vive-se hoje o que muitos estudiosos vêm chamando de sociedade da informação e do conhecimento. O professor deveria então ser um profissional cada vez mais respeitado e bastante valorizado, já que seu trabalho se volta para a formação de pessoas por meio do conhecimento. Mas parece que a situação não é bem assim. Essa questão da desvalorização da atividade docente no Brasil é uma questão histórica. Percebe-se ao longo da história deste país que a educação formal, notadamente, sempre foi valorizada para as elites, a ela destinadas as melhores escolas, os melhores espaços educacionais, contrariamente ao que sempre se ofertou ao povo. Essa é uma contradição que precisa ser superada urgentemente no Brasil, pois certamente coloca em risco um projeto de desenvolvimento nacional sustentável e que traga dignidade à população brasileira. Existe talvez um contrassenso, porque nós continuamos ajudando a nação na possibilidade da formação da cidadania, na possibilidade da formação profissional de todos os trabalhadores no mercado de trabalho, e nós temos uma visão que é uma visão distorcida, que é de não considerar, de não valorizar esses trabalhadores, quer dizer, naquilo que é mais importante e fundamental para um trabalhador. Antes da desvalorização profissional do professor, é a educação que não é valorizada pela sociedade e pelo poder público. Os desafios de ser professor no Brasil sempre foram grandes e envolve questões históricas, políticas, econômicas e culturais. Talvez um dos grandes desafios seja a motivação profissional, de ser um professor aqui no Brasil, dado a essas condições de desvalorização historicamente presente na nossa sociedade. Nós temos cursos de formação extremamente frágeis, que não dão conta de formar o futuro professor em todos os aspectos que ele precisaria ser formado para que ele desempenhe o seu trabalho nas escolas. E também a questão do salário. O salário do professor hoje é um salário que nós temos que encarar e conscientemente reconhecer que não é um salário atraente. Dedica talvez a metade da sua vida para a escola, como um profissional, como um educador, e não é reconhecido. Então essa excessiva carga horária que nós temos, ela prejudica, E isso é uma coisa que nos deixa entristecidos, e isso faz com que nós adoecemos muito mais rápido.
Como a gente viu aí no VT, ser professor no Brasil não é tarefa fácil. E diante de tantos desafios, interferências, responsabilidades que vão além da transmissão do conhecimento, o professor ainda convive e vive uma realidade salarial incompatível com a importância do seu trabalho. Veja só esses depoimentos. As condições salariais aqui no estado de Goiás, como ocorre no Brasil como um todo, não são condições favoráveis. Veja que nos últimos 3, 4 anos nós conseguimos, no caso da educação básica, fazer com que o piso se elevasse em termos reais em aproximadamente 20%. Mas isso acaba não sendo tão visível porque o piso já é muito baixo. É importante destacar que essa questão de salários baixos pode também esconder uma discriminação referente a gênero. Nós somos 90% de mulheres. Mulheres que, de fato, elas se organizam para ser professoras, para ser mães, donas de casa, para ajudar a família em outras situações, às vezes ter outra profissão. Quando aposenta, nós continuamos trabalhando, porque a gente precisa continuar ajudando a família. Então, nós temos variadas formas de ajudar a sociedade. E a sociedade precisa enxergar que, existindo essa discriminação, tem que se corrigir. Além dos baixos salários, a categoria enfrenta ainda outras grandes lutas. Nós precisamos ter condições de nos dedicarmos a uma instituição, isso é a dedicação exclusiva àquela instituição, com uma carga horária adequada para que eu possa atender os alunos, e atender a comunidade e atender também naquilo que se refere à formação do professor. Nós temos também o desafio de lutarmos por termos estruturas adequadas para que a gente possa desenvolver nosso trabalho. A questão da saúde, né, do professor, estresse, né, síndromes, as mais variadas síndromes. A síndrome do pânico é uma delas, né? O professor está muito exposto a agressões verbais e às vezes vias de fato, às vezes físicas, por parte de alunos, mas há também por parte de diretores. Então, são problemas extremamente graves que afetam diretamente a qualidade do trabalho docente e a condição de dignidade do professor. Essa discussão vai longe, hein? Vamos para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Mas antes, você sabe o que é o Simpro, Sindicato dos Professores do Estado de Goiás? O Simpro Goiás representa professores e professoras que atuam desde a educação infantil até os cursos de pós-graduação das instituições privadas de ensino do estado de Goiás. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Invista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Formar opinião pública, denunciar, influenciar, criar desejos. Escolha um dos cursos de comunicação da Faculdade Araguaia e construa a realidade.
Estamos de volta ao intervalo de aula, onde professores e professoras debatem a educação. No bloco anterior, você acompanhou depoimentos sobre os desafios de ser professor no Brasil, as lutas históricas, a questão salarial. Nesse bloco, o assunto é pós-graduação e educação superior. Veja com Milka Severino, ela é pró-reitora de pós-graduação da PUC Goiás. Olá, estou aqui com a professora doutora Milka Severino. Ela é ex-reitora da UFG, professora e agora atua na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa da PUC Goiás. Bom dia, professora. Bom dia, é um prazer falar com você. Prazer é nosso em recebê-la aqui. E a gente vai falar sobre educação superior e pós-graduação em Goiás. Professora, como é que a senhora avalia a educação superior em Goiás? Olha, Goiás passa a ser um centro de ensino superior. Hoje, para você ter uma ideia, só na capital nós temos 46 instituições de ensino superior particular e temos 3 ou 4 públicas. Tem um crescimento significativo do ponto de vista quantitativo. Agora, destaca-se um detalhe muito importante. Apesar da expansão do ensino superior em Goiás e também no Brasil, essa expansão ela não foi acompanhada de uma qualidade. A qualidade desejada. Só em Goiás, para você ter uma ideia desse conjunto de instituições de ensino superior, 33 instituições não alcançaram a média mínima para atender aos critérios de qualidade exigidos pelo Ministério da Educação. Então, nós temos um descompasso entre expansão, oferta, portanto, e a qualidade do ensino. Como a senhora falou, nos últimos 15 anos houve uma expansão do ensino superior, aqui em Goiás também, né? Principalmente aqui em Goiás nos últimos 15 anos, né? No Brasil começou antes. Mas a qualidade, infelizmente, ainda precisa ser melhorada e não atende também toda a juventude. Quais são os pontos, de fato, positivo e negativo que você vê nesse crescimento? Olha, o ponto positivo é a oferta de possibilidades para o jovem. O jovem ele precisa de ter indicações para um futuro melhor. E a escola, a educação, é a ponte para a ascensão social. Uma das funções da universidade, das faculdades também, é formar para o mercado de trabalho. Mas você acha que as faculdades vêm fazendo isso? Porque a gente vê uma taxa de desemprego muito grande entre os jovens. E ouve-se falar também, eu estou formado, mas não arranjo emprego. Nós enfrentamos na sociedade do conhecimento um aspecto muito interessante, que é a exigência do mercado, né? A competitividade focada na qualidade. Então, infelizmente, várias pessoas chegam ao ensino superior sem aquela base, sem aquele alicerce necessário para. Muitas pessoas saem da universidade ou de uma faculdade, de uma instituição de ensino superior, sem o domínio e a habilidade, a competência necessária para aquela profissão. Essas pessoas terão muito mais dificuldades de se inserirem no mercado do trabalho do que aquelas bem preparadas. Agora, uma fala para os jovens que estão nos assistindo agora. O curso superior, ele é muito importante para todas as pessoas, sem dúvida. Agora, não é suficiente. É preciso de agregar valores às profissões, todas elas. Então, hoje é preciso falar uma outra língua, é preciso dominar a informática, todas as profissões exigem, né, um contato com essa ferramenta, um uso dessa ferramenta diariamente. Então, hoje não basta você apenas ter um diploma. Os impactos desses avanços tecnológicos na educação superior, como é que a senhora avalia?
Olha, às vezes algumas instituições não acompanham esse desenvolvimento, né, que ficam ainda repetindo o conhecimento estabelecido e ultrapassado. Agora, o impacto, sem dúvida, é positivo porque exige das instituições de ensino uma postura inovadora, uma postura de transformação. Exige dos professores um maior preparo, exige dos estudantes uma maior dedicação. Em relação à pós-graduação, à formação continuada, quais são os desafios aqui para Goiás? Olha, Goiás apresenta já um cenário bastante interessante de ofertas de cursos de pós-graduação lato sensu, que significa aquelas especializações nas diferentes áreas do conhecimento. Acho que tem uma oferta significativa, até porque hoje utilizamos a educação à distância também, né? É possível cobrir todas as áreas do conhecimento. E na pós-graduação estrito sensu, que é o mestrado e doutorado, também Goiás já se destaca. Nós temos 3 instituições que estão fortes nesse aspecto. O impacto na pós-graduação, mestrado e doutorado é muito significativo, porque é aí que você prepara realmente as pessoas, os profissionais para a transformação tão necessária e tão desejada. Vamos então deixar assim para os jovens, né, que estão assistindo, qual que é a sua orientação em relação ao ensino superior e pós-graduação, à formação? Olha, que o jovem leve a sério os estudos. Então, a primeira coisa é concluir o ensino médio. O segundo aspecto é procurar uma profissão que tem interesse em atuar e investir em si, né? Estudar, enfim. E eu quero até também aproveitar para dizer que o Estado de Goiás, hoje nós temos uma fundação de apoio à pesquisa, que dá um apoio importantíssimo às instituições de ensino superior, portanto, aos professores, aos alunos, no campo do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e, consequentemente, buscas de inovação, né? Então, tem um cenário positivo em Goiás para o jovem e ele tem que buscar esse caminho para a autorrealização e também para a felicidade, é claro. Professora, muito obrigada pela sua presença aqui, esclarecendo tantas dúvidas e trazendo tantas informações importantes para nós. Foi um prazer enorme e boa sorte aos jovens goianos. Obrigada. É isso aí, para você que ligou a TV agora ou mudou de canal, continue ligado no programa Intervalo de Aula, onde professores e professoras debatem a educação. Acabamos de ver uma entrevista com a professora Milka Severino sobre pós-graduação. E essa semana, quem comemorou seus 15 anos de existência foi o programa de pós-graduação estrito sensu em educação da PUC Goiás. Veja. O evento foi realizado no dia 25 de março e contou com programação especial marcada por lançamento de livros e homenagem a professores. O programa de pós-graduação estricto sensu em educação da PUC Goiás, que tem como objetivos centrais a formação de professores, a produção e a difusão de conhecimento científico, conta com equipe docente qualificada e reconhecida nacional e internacionalmente. Nós temos aqui professores que têm expressividade nacional e internacional, e isso agrega valor ao trabalho de todo o conjunto do programa, não só daquelas linhas em que eles estão inseridos, mas no programa coletivamente. Então, o quadro docente é algo que a coordenação, né, um coordenador, uma coordenadora de qualquer programa dá muita atenção a esse aspecto, porque é ele que acaba estruturando também toda a forma da produção e o conteúdo dessa produção discente e docente. Em comemoração aos 15 anos de existência do programa, 2 grandes professores e pesquisadores da área da educação receberam homenagem. No início foi um grande desafio, porque nós não tínhamos nessa universidade ainda a tradição da pesquisa, a tradição da pós-graduação estrito sensu. O programa de pós-graduação em educação foi o primeiro estrito sensu da universidade. E hoje, após 15 anos,
presenciar a consolidação desse programa com tantas teses defendidas, com tantas dissertações já concluídas, e mais que isso, a formação de um grupo grande de pessoas agora interessadas na pesquisa, na produção do conhecimento, voltadas para a questão da educação, eu acho que é de fato um mérito que envaidece quem está aqui desde o início. 15 anos significa também uma trajetória, né? Não é apenas uma cronologia, mas há uma trajetória e há um crescimento intelectual. Nós quisemos destacar e demarcar a presença deles no nosso programa e essa contribuição que eles têm dado através do trabalho interno, mas também através do debate, do diálogo, da interlocução nacional e também com instituições e pesquisadores internacionais. Ainda durante o evento foi lançado o livro Filosofia e Educação, Diálogos Epistemológicos, uma produção dos alunos da turma de doutorado em Educação 2012, fruto dos estudos realizados na disciplina Epistemológica e Pesquisa Educacional ministrada pelo professor José Ternes. Uma alegria muito grande ver nascer de dentro da sala de aula um livro organizado pelos alunos, né? Na verdade, esse livro é o resultado dos trabalhos finais da disciplina, né? Do doutorado em educação. Então, eu acho isso de uma importância muito grande. O programa Intervalo de Aula parabeniza o Programa de Pós-Graduação em Educação PUC-Goiás pelo seu trabalho na formação de mestres e doutores e incentivo à pesquisa na área. Vamos para um breve intervalo, mas antes, conheça o Sintego. O Sintego é uma entidade que tem 25 anos, completou 25 anos ano passado, tem uma história de luta na sociedade. Nós estamos espalhados por todo o estado, representamos todos os trabalhadores da educação estadual e municipal. Nós temos 36 regionais equipadas com sede própria para que a gente possa receber esses trabalhadores em educação e a necessidade da organização de todos os trabalhadores. Nós acreditamos que os trabalhadores têm que ser organizados e a organização dos trabalhadores é dentro do Sintego, dentro do Sindicato dos Trabalhadores da Educação. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Gerenciar, comandar, controlar, contabilizar. Escolha um dos cursos da área de Gestão e Finanças da Faculdade Araguaia e faça toda a diferença. Pedagogia, Educação Física, Ciências Biológicas. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia e atue na arte de educar. Invista em sua carreira profissional, seja um especialista. Faça um dos cursos de pós-graduação da Faculdade Araguaia. Análise e Gestão Ambiental, Docência Universitária, Psicopedagogia, Comunicação e Marketing, Libras e Braille, Engenharia de Segurança do Trabalho e Fisiologia do Exercício. Início imediato. Valorize o seu conhecimento. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza. Formar opinião pública, denunciar, influenciar, criar desejos. Escolha um dos cursos de comunicação da Faculdade Araguaia e construa a realidade. Estamos de volta ao intervalo de aula, onde professores e professoras debatem a educação. O assunto desse bloco é a educação inclusiva. Sabemos que o direito à educação é direito de todos
E a Constituição afirma isso, que todos somos iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A educação inclusiva parte dessa intenção, que cada um possa procurar a plenitude de sua existência para participar ativamente na construção de sua vida. Saiba mais sobre esse assunto no material a seguir. É como disse Freud, o novo sempre despertou perplexidade e resistência. Lidar com as diferenças um dos outros é um dos maiores desafios enfrentados hoje pela sociedade, principalmente quando se diz respeito a pessoas com necessidades especiais. Isso ocorre em qualquer âmbito de nossa vivência e está diretamente ligado à inclusão do indivíduo nos círculos sociais aos quais ele pertença. Na educação, isso não é diferente. E na tentativa de efetivar que essas pessoas se sintam participativas do processo, como as demais, o Brasil adotou a partir da Constituição de 1988 a educação especial, mais tarde chamada Educação Inclusiva. Na Lei 9.394, de 1996, dispõe-se, artigo 58, entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais. Ana Beatriz é professora dessa modalidade e explica um pouco sobre como ela acontece. Hoje, quando ali se fala assim, inclusão, ali, política da educação inclusiva, esse nome assim ganhou notoriedade nacional e mundial a partir de uma referência ali mais famosa, que foi a Declaração de Salamanca, na década de 90. No entanto, assim, o que se prevê é uma política assim, de educação para todas as pessoas, independente da condição delas. Por fim, é importante lembrar que iniciativas como esta valorizam o ser humano e defendem, sobretudo, o direito principal dessas pessoas: o direito à diferença. O intervalo de aula fica hoje por aqui, mas o debate sobre educação não se encerra. No próximo domingo tem muito mais. E para você que deseja contribuir para essa discussão, nós aguardamos seu contato com críticas e sugestões. Até domingo! Oferecimento Faculdade Araguaia. Escolha um dos cursos de licenciatura da Faculdade Araguaia, Pedagogia, Educação Física ou Ciências Biológicas e atue na arte de educar. A Faculdade Araguaia tem a satisfação de comunicar à sociedade que obteve conceito 4 pela avaliação do MEC. Com isso, a Faculdade Araguaia, instituição genuinamente goiana, se coloca entre as melhores faculdades que se dedicam à educação superior no Brasil. E isso se deve principalmente ao seu quadro de professores e excelente desempenho de seus acadêmicos na avaliação do ENAD. Faculdade Araguaia, cuidando de sua natureza.